Opa! Isso dá direitos e direitos autorais pesados. Às vezes não dá nem para escutar, nem para tocar. Não dá para nem deixar tocando. Então é isso. IBS MK2, mais um vídeo dessas caixas. Lembrando que esses vídeos eu faço porque com certeza eu vou colocar essas caixas à venda. Vocês sabem que o meu gosto de caixa é outro, então eu vou colocar elas à venda, apesar de ser uma caixa muito legal, muito bacana e bem conservada, e eu gosto de mostrar tudo que foi feito nas caixas para quem adquirir as caixas, principalmente hoje em dia que as pessoas compram de lugares muito longe, né? Então você está aqui no sul, compra lá do Nordeste, compra do sul, e aí você acaba recebendo aquilo e a pessoa não te disse tudo o que precisava te dizer sobre aquilo que você está comprando. Complicado, quando você não vai e não olha de perto alguma coisa que você está comprando, principalmente algo com 40 anos de idade, então é complicado. Então eu gosto de mostrar todos os detalhes e hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre substituição de componentes dessas caixas antigas e também aí conversar um pouco sobre Twitter e a qualidade e também um pouco desmistificar, digamos assim, que nossa, o Twitter original tem que estar original, tem que ser original. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então vamos lá, alguns avisos. Primeiro, a gente vai conversar bastante sobre Twitter, troca e tudo mais. E outro aviso, eu já fiz vários vídeos dessa caixa, como eu já falei no início aí, na introdução. Eles vão estar aqui na descrição, mostrando quando eu comprei elas, quando eu testei elas, os problemas que elas tinham, porque elas tinham 40 anos originais, e elas tinham problemas, porque são duas, né? Óbvio, um par de caixas. E também vou deixar vídeos dos reparos que eu fiz aqui dos woofers e tudo mais. E aí o porquê que eu decidi trocar os tweeters originais. E como eu disse também no início, a gente vai conversar um pouco sobre troca, qualidade dos tweeters, o que não pôr, às vezes, num par de caixas desse, e o que eu fiz e como eu fiz a adaptação aqui. Porque, lembrando, eu gosto de mostrar o que foi feito para um futuro comprador. O que foi feito naquela caixa, como ele fez aquilo, o que eu vou encontrar dentro da caixa quando eu for fazer uma manutenção. Então é isso que a gente vai conversar aí. Então vamos lá. O que acontece, né? Normalmente a gente gosta das caixas originais. Ah, eu quero o woofer original, quero o médio original, quero o Twitter original, mesmo que esteja rasgado, mesmo que esteja com problema. Então num dos vídeos que eu postei aqui, eu mostrei lá que o agudo, quando eu testei, um dos agudos funcionava, o outro parado, morto, que é justamente esse aqui, morto lá, né? Já descabelou aqui a bobina, correto? O Twitter original da Dalvox, já mostrei em outros vídeos aqui. Se você não... Ah, César, por que você está trabalhando na sujeira? Porque eu ainda quero mostrar a limpeza delas. Isso aqui é a sujeira original aí delas, e a sujeira até que está protegendo aqui de eu ficar colocando as coisas em cima, tá? Então eu ainda vou mostrar a limpeza delas. Mas então aqui você tem o Twitter original. Qual era a possibilidade? O que poderia ter feito aqui? Mantido o Twitter original na outra caixa, porque ele está funcionando, entre aspas, correto? E eu vou falar sobre isso hoje. Ou então, atualizar o Twitter. Vamos atualizar, colocar um Twitter moderno, vamos atualizar. Aí eu coloquei na balança, puxa, será que vale a pena atualizar? Aí eu fui lá, vamos verificar se a gente consegue um reparo para esse Twitter aqui, né? Primeiro você vai ter que comprar, o reparo na verdade é só essa peça aqui, certo? Você tem que colar ela aqui nesse molde, porque o molde é o que encaixa aqui, colar aqui depois, encaixar óbvio aqui no ímã, colar isso aqui certinho e depois vir e colocar aqui. Então você veja que o reparo quando você compra não é isso aqui, ó, certo? Ela é só essa parte marrom que você está vendo aí. A pessoa vai ter que emendar os fiozinhos aqui, pôr aqui. Talvez na época, né, a Dalvox fornecia o reparo aqui, mas acredito que isso aqui foi feito pela IBS, comprado o Twitter lá e foi feita essa adaptação para poder encaixar aqui. Talvez sim, talvez não, não sei. Talvez exista esse reparo para ser vendido, mas só lá na época. Hoje, impossível. O que você vai encontrar é alguns reparos aí que o pessoal fabrica desse material aqui, certo? Mas e por que você decidiu não reparar esse Twitter aqui, César? Por que você não manteve o Twitter lá da outra caixa? Sim, porque eu vou trocar, que nem eu fiz aqui. E não manteve. Primeiro, porque aquele Twitter lá, quando eu mostrei num vídeo, cara, o Twitter já tá bem, né? Eu acredito que seja um Twitter cansado. Ah, ele toca bem agudinho, bem fininho, bem... É assim mesmo a caixa. Eu acredito que não, correto? E por quê? Vamos conversar sobre isso. Então, eu acredito que aquele Twitter lá é mais do que 80% de chance dele estar cansado. E não que ele estoque daquela maneira como vocês viram no vídeo anterior que eu postei aí, num vídeo anterior.
Qual o problema? O problema é que daí eu teria que reparar esse para ficar igual aquele. Só que se eu reparo esse e coloco um reparo novo e ponho ali, pá, e aí eu ponho aqui e ele toca mais que aquele, eu vou ter que trocar aquele. E aí o que isso teria? Teria 2 tweeters com reparo moderno, talvez de baixa qualidade, correto? E aí uma discussão. Ah, se os twitters da Dalvox eram twitters bons, nossa, esse twitter é muito bom. Cara, tem certeza? Aí você começa a analisar aqui. Cara, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, certo? Tá até estragado, né? Então, ó. Porque hoje você pensa, pô, a Dalvox usava esse aqui, talvez não tenha o problema do Twitter, tá? O médio. Porque a Dalvox, hoje a pessoa pode falar assim, pô, o Twitter da Dalvox ele era de seda. Mas porque as pessoas pensam nos Twitters modernos. Isso aqui não é seda, isso aqui é um plástico, ó, sei lá, uma fibra, né? Ó, uma fibra trançada. Tá vendo? Não é, ele é duro. Duro. Se você pega um Twitter de seda desses modernos, cara, a seda é bem lisinha. Nossa, você pode amassar e voltar, que ele não fica fazendo esse barulho, ó. Correto? Então qual que seria uma opção que eu pensei? Em comprar 2 reparos desse, só que de seda mesmo, e por aqui. Não encontrei. Outra opção que alguém sugeriu aí, compra 2 Twitters novos de seda e coloca aqui. Bom, primeiro que eu teria que fazer uma adaptação aqui, da mesma maneira que foi feito. Segundo, que os Twitters de seda eu não encontrei nenhum Twitter de seda com isso aqui, ó. Ó o peso, ó o tamanho do imã. Né? Então isso aqui com certeza aguenta uma potência, né? Apesar de talvez seja o mesmo reparo, mas ó o tamanho do imã. Hoje você encontra uns Twitters de seda desse tamanho assim, que eles vão aí nessas caixas JBL. Pra você ter uma ideia, os caras nem parafusaram um parafuso na caixa, né? Ele é só colado lá, de tão frágil, de tão pequeno que ele é. Você já imaginou colar isso aqui, ó, peso de cima aqui? Então, e outro problema, eu não encontrei nenhum Twitter desse tipo aqui, só esses pequenininhos. Daí alguém pode vir e falar assim, pô, mas lá no AliExpress tem. Aí eu vou entrar nesse assunto de novo. AliExpress, né, só vou fazer um número só. Né? Eu vou fazer só um número e não tem como. Não tem como você comprar mais nada lá fora. Isso aí foi cancelado, já era. Né? Então, eu fiquei pensando, puxa, o que eu vou fazer? Aí eu tinha esses twitters aqui, ó, né, que são twitters não profissionais. Seria muito mais fácil, talvez não mais barato, mas eu colocar um twitter daquele lá, ó, né? Não precisaria nem da flange, que eu já vou falar aqui, que essa flange foi eu que fiz. Então não precisaria nem da flange, simplesmente colocava aqui, mas aquilo lá é uma coisa muito pesada, muito potente e com uma sensibilidade muito alta. Ele berra demais. Quando você tem um Twitter daquele com uma corneta, um woofer de 15, ele até acompanha. Mas se já pensou num médio desse e num woofer de 12, suspensão acústica ainda, ele vai ficar lá para cima, vai ser excedente, correto? Então eu decidi colocar esses Twitters aqui, que eles são da linha residencial, só que um pouco mais simples. E aí correu o mesmo risco, o mesmo problema que eu teria se eu tivesse que colocar outro Twitter aqui, de seda fraquinho, daqueles que não aguenta nada. Esse aqui aguenta bem, que é fazer a flange. Então eu vou falar um pouco sobre a flange aqui. Quais são os problemas de fazer uma flange aqui? Quando eu tirei esse Twitter daqui, vocês perceberam lá que ele estava totalmente travado aqui. Eu tive que bater pela bunda, eu não tirei do outro lá, vou ter que tirar. Então ele estava travado, não bastou só tirar os parafusos daqui. Teve que ser tirado tudo, né? Tive que bater por trás para ele sair, porque esse Twitter aqui, ele estava fixado aqui, bem travado, com massa, igual tá essa massa aqui que eu pus, já vou falar, e estava travado, certo? E por que ele está travado? Porque esse equipamento, essa caixa aqui, ela não usa copo. O que é um copo? Vamos lá, tem bastante história aqui nesses... Então vamos lá, o que é um copo? Quando você utiliza esse tipo de médio, desses médios da Novik aqui, você pode colocar ele diretamente na caixa, principalmente numa caixa selada, como essa caixa aqui, que ela não vai ter problema nenhum, certo? Porque você tem um cone aqui, uma carcaça fechada, então sem problema nenhum. Mas quando você... Tome cuidado, na hora de trocar um médio desse por um médio que você encontra assim, ó, aberto, você tem que usar o copo. O que é o copo? O copo é isso aqui, ó. Uma peça de plástico, certo? Que vai, esse médio aqui, se você tira esse copo, ele é vazado, tá? Ele não é fechado igual esse aqui. E aí você tem que usar o copo. Por que isso, César? Porque o woofer,
com a vibração do woofer, ele pode interferir no movimento do cone do médio. Então você interfere nas frequências médias. Então isso seria o copo, tá? Então, a maioria dessas caixas, principalmente IBS, usava também os copos, as caixas seladas da IBS, tá? Mas aqui, César, o Twitter ele não tem vazamento, então não precisa usar o copo. Só que ele está aqui adaptado, preso a uma flange, certo? Principalmente esse aqui, ó, certo? E aí você tem uma caixa aberta, onde o woofer tá ligado aqui. Você não tem uma estrutura aqui fechada como nas... Eu acho que tem caixa aqui, que tem uma divisão que você tá fechado aqui a parte dos médios. Talvez a 3.0 seja assim. Então qual é o problema disso? O problema disso é que o woofer tocando, como uma caixa selada, não pode ter vazamento. Você não pode vazar ar, não pode perder ar em lugar nenhum. Então você tem que travar esse tweeter aqui para não vibrar, para não sair, para não soprar, como a gente falava. Então na hora de pôr esses tweeters aqui da K-Bass, né? O que acontece? Não daria para pôr simplesmente aqui. Eu teria que fazer uma estrutura. E o que eu fiz? Eu fiz aqui uma flange. Foi feita essa flange de madeira, correto? Tive que rebaixar os parafusos aqui. Acho que vou ter que rebaixar aqui também. Não sei se vou fazer ainda. Tá vendo esse vão aqui, esse buraco onde o parafuso entra? Isso aqui foi feito na madeira. Deixa eu pegar o outro, que é a minha referência. Então o que eu fiz? Eu fiz um aqui, exemplo, mal e mal feito, para colocar e entender o que eu precisaria fazer. Então eu fiz aqui uma flange, né, só para estrutura, para entender o que eu precisaria fazer para quando eu colocasse aqui. Então os rebaixos eu fiz, né? Aí aqui a gente percebe que teria que colocar, tá vendo que isso aqui é ondulado? Então na hora de encaixar isso aqui, não teria como fazer de uma maneira que isso aqui travasse no Twitter. Por isso que tem a massa aqui, ó. Então você tem que ir entendendo aqui a tua adaptação. Por que esse algodão aí, César? Claro, estou mexendo com serragem. Se eu não colocar o algodão aqui, a serragem vai cair lá no reparo, né? Então é esse aqui o Twitter que foi adaptado. Ele é menor, é um pouco menor que o original, mas foi adaptado a esse Twitter. Tá, e o som, César? E o som agora, né? Talvez, com certeza, muito provavelmente, um Twitter de seda, você poderia ter um agudo um pouco mais fininho. Aqui talvez eu coloquei capacitor aqui ainda para dar uma segurada. Essa caixa aqui eu acho que ela já está pronta, né? Alguns detalhes. E aí eu vou usar aqui, eu fiz aqui na outra, com esse Twitter lá, correto? E testei ela aqui, escutei ela aqui e eu acho que ela tá legal. Só que com certeza um Twitter de seda ele falaria um pouco mais fino. E essa era uma vantagem dessas caixas, né? O Twitter ser mais fininho e tal. Mas quando o Twitter, que não é de seda, provavelmente era novo. Hoje em dia, com 40 anos, talvez ele já nem fale mais o que ele teria que falar. Que é o mesmo caso desses aqui, né? Quando a gente reclama de Master 100, Master 100, não, Master 100, Master 78, que os Twitters não falam nada, Master 220, por quê? Porque são esses Twitters de papel. Mas talvez na época, lá em 1980, isso aqui falava pra caramba. Só que com o tempo ele perdeu o rendimento. Eu acredito que isso aqui seja a mesma coisa. Isso aqui vai endurecendo e vai perdendo rendimento, certo? Ah, César, mas tudo bem. E aí você pôs na balança, trocou um Twitter. Ele vai ser mais agradável para uma pessoa que não tem um senso crítico, e eu estou sendo honesto, estou falando a verdade, um senso crítico um pouco melhor. Porque se eu mantesse esses aqui, ou mantesse aquele, a pessoa fala assim, essa caixa não tem agudo, que é 90% do público que iria adquirir uma caixa dessa. Essa caixa não tem agudo. Talvez alguma pessoa fale assim, não, essa caixa tem um agudo legal, porque está bem fininho. Mas quanto? 20% do público? A maior parte do público falaria, não tem agudo. Né? E aí, como eu já fiz o reparo no woofer, então o woofer já teve que ser recondicionado, eu coloquei na balança e acabei trocando os tweeters e colocando esse Twitter aqui que fala um pouco mais. Sim, ele fala um pouco mais, vai agradar 90% do público, que, como eu disse, a caixa vai ser vendida, então vou ter uma chance de vender muito maior do que 20% que vai entender o Twitter lá, que não fala nada, que não tem agudo nenhum, que às vezes é o teu próprio ouvido que não está escutando. Tá, César, e a tua adaptação aqui, ficou legal? Eu achei que ficou muito bom, bem travado, não vibra. É claro, tem a massa, né? Se você abrir isso aqui, vai ver essa massa de calafetar aqui, ó, para com certeza tampar qualquer tipo de vão. Tem massa aqui também, na junção da madeira com essa flange. Lembrando, é uma flange que está aqui.
Flange é um adaptador, né? Que a gente chama de flange. Então é um adaptador para você encaixar o Twitter está parafusado aqui com porca, quer dizer que ele está travado aqui, não é roscado na madeira, é com porca, para justamente não correr o risco de ficar solto e bater aqui, ficar vibrando. Aqui está com os parafusos originais do Twitter original. Isso quer dizer o quê? Eu comprei essa caixa, César, mas eu consegui 2 Twitters originais, ou quero modificar, botar 2 Twitters de seda. Beleza, eu não fiz buraco, né? Que nem os caras fazem, de abrir o buraco para enfiar aquele tipo de Twitter. Não, aqui tá tudo original. Se eu tirar essa flange, seria muito mais fácil cortar e meter o Twitter aqui. Mas não, fiz uma flange para justamente manter a originalidade da caixa. É só tirar isso aqui, esse Twitter vai sair exatamente como esse aqui, ó. Esse Twitter sai aqui, ó. Só que ele está adaptado nessa flange, correto? Como está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás, olha lá. Parafusado com porca, tá, ele está assim, ó. Correto? E aí ele está aqui, então eu vou tirar ele assim, ó, dessa mesma maneira. Esse aqui eu vou fazer outro, que como disse aqui é só o exemplo, aqui a base para mim poder ir vendo os problemas e ir adaptando as peças. Então você tira ele assim inteiro. Tira ele assim inteiro, vai sobrar o mesmo buraco para você enfiar esse aqui de novo se você quiser. Se você conseguir um reparo melhor aí, original, correto? Então é basicamente assim que tá as IBS, é assim que elas estão andando. E outra coisa é que, por que eu decidi pôr esse Twitter que toca mais? Ele toca muito mais que esse aqui, correto? Inclusive lá no vídeo, quando eu mostrei esse aqui, eu falei, pô, vamos testar áudio, já não vai dar. Vou trocar já direto aqui e já era. Então, por que eu decidi também? Porque eu consegui salvar os potenciômetros. Quer dizer o quê? Aqui estão atuando perfeitamente. Então, não adianta nada eu colocar um Twitter aqui que você põe no máximo e não toca nada. Aqui vai ser o contrário. Se eu pôr no máximo, ele vai tocar um pouco mais, né? Dependendo do teu ouvido, do tipo de música que você escuta, de como você estiver de audição, ele vai tocar um pouco exagerado. Correto? Talvez no início seja bom, mas conforme o tempo, talvez ele te agrida o volume, né? Te agrida o som do Twitter. Mas você tem um atenuador. Então você pode vir aqui e deixar ele em 50%. E agora no finalzinho vou deixar uma música aqui tocando, vamos escutar para você ver essa diferença aqui do agudo. Com a outra caixa não vai dar para fazer um comparativo, porque o meu 246 tá mono, um canal queimou, mas eu vou deixar aqui agora um áudio para a gente ver aqui isso aqui atuando e você entender por que dá para equilibrar muito bem os médios e os agudos, mesmo esse agudo que seja sendo mais forte e que toca mais, né? A gente consegue equilibrar porque isso aqui foi salvo. Vamos lá? Então é isso aí. Basicamente falando sobre Twitter, sobre troca de componentes. Deixa aqui no comentário o que você acha disso tudo, o que você faria, o que você não faria, o que você já fez alguma vez. Deixa aqui no comentário para a gente continuar conversando. Então é assim que está andando as IBS MK2. Vamos ver aí quanto tempo mais para a gente fazer um vídeo delas limpinhas, tudo, ver as telas, ver tudo e colocá-las à venda. É isso aí. Abraço. Assista os outros vídeos para entender tudo que eu estou falando aqui. Abraço.